E aí, gatas? Tudo bom? Vamos falar de filmes e séries hoje? Bora! Se você não me conhece ainda, eu me chamo Guigo. Deve estar passando aqui em algum lugar as minhas redes sociais, o meu Instagram, então corre lá, me segue e, enfim, se você caiu de paraquedas e descobriu esse canal aqui, eu espero que você goste. Esse canal ele foi criado para dividir as minhas experiências de leitura, mas acabou rolando que eu descobri que vocês querem saber um pouco mais a respeito do que eu tô lendo, do que eu tô vendo, do que eu tô assistindo. E eu fiz uma enquete lá no Instagram e vocês querem saber a respeito de séries e filmes, né? Então eu resolvi, nesse episódio de hoje aqui desse canal, falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre filmes e séries que eu tenho visto nesse último mês. Vamos lá? Então, bora. Bom, começando, eu quero falar sobre... Eu vou fazer um apanhadão aqui. Eu vou falar sobre filmes, sobre séries que estão em diversas plataformas de streaming. Seja Telecine, seja HBO Max, seja Amazon Prime, Netflix, enfim. Pode ser que apareça um pouco de cada coisa e eu acho legal porque aí, se você não tem uma, ou enfim, tem a outra, dá pra você ir acompanhando e tentar assistir alguma coisa dessas que eu vou indicar aqui, tá bom? Eu vou começar falando sobre o que eu assisti na HBO Max. Vamos lá? HBO Max, vale dizer que a HBO Max tem muita coisa boa. Eu arrisco dizer que das plataformas de streaming é a plataforma que tem mais catálogo, assim, mais conteúdo legal pra se ver. E um dos conteúdos legais que eu assisti esse mês foi Mare of Easttown. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem eu vou colocar aqui, enfim, o pôster lá para vocês irem procurar. Basicamente, Mare of Easttown é uma série meio policial ali, meio investigativa e tal. Basicamente conta a história da Mare, né? Eu não sei o que Mare, que é um personagem da Kate Winslet, aquela que fazia Titanic. Enfim, a Mare, ela vive nessa cidade na Pensilvânia que é Stown. E Stown é uma cidadezinha bem pequenininha onde todo mundo se conhece e tal. E a Mare basicamente é a advogada. Ó, a louca. A Mare é a delegada dessa cidade. Então ela conhece todo mundo dali, ela é uma policial assim bem popular e ao mesmo tempo que as pessoas gostam muito e ao mesmo tempo não gostam muito. Porque ela é meio turrona, séria e tal. Mas enfim, a Mare, ela é uma delegada dessa cidade e acontece um crime nessa cidade, né? Um assassinato de uma menina, de uma jovem lá na cidade. E aí a Mare começa a tentar descobrir quem cometeu esse assassinato, né? Quem foi o responsável por matar aquela menina. Só que o que acontece? No meio dessa investigação e etc., a gente descobre mais 2 outros assassinatos de outras 2 jovens. Então a gente tem aí um padrão. E aí a Mare começa a desconfiar dessa situação. E ao que parece temos aí um serial killer na cidade. Parece. Vamos com calma. E aí a Mare começa a procurar por esse assassino, e aí, enfim, tem um desenrolar incrível. A série é muito curtinha, então tudo isso que eu tô contando pra vocês acontece em 7, 8 episódios, então é muito rápido de assistir. E ela entrega, assim, uma série que entrega bem. A Mare é um personagem, a Kate Winslet é maravilhosa, é uma mega atriz, e ela entrega a atuação, assim, do começo ao fim. E é legal porque no meio dessa investigação e no meio de tudo isso que está acontecendo, a gente também se depara com alguns conflitos que acontecem na vida dessa delegada. A Mare, ela é mãe de ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. E um dos filhos dela teve um outro bebê, que ela hoje é a avó que cuida desse bebê, porque a namorada desse filho dela basicamente é uma viciada em drogas e, enfim, ela tá em reabilitação, então a criança fica com a Mare. E ela tem uma outra filha que basicamente é lésbica. E ela vive nesses conflitos ali dentro da casa. A mãe dela também, que é uma atriz muito engraçada. Eu adorei o personagem da mãe dela, porque é muito... É o alívio cômico ali. A gente vê muita tensão naquela casa, né? E no começo já da série você começa a entender que tem alguma coisa acontecendo com aquela família, mas você não sabe bem o que é. A princípio eu pensava que era porque ela era uma delegada, então ela vivia naquele mundo que é muito difícil e tal, e talvez essa era a tensão. E aí no desenrolar da história você descobre que a Mare teve um filho e que esse filho se suicidou.
e ela carrega a culpa pelo suicídio desse filho, e aí existe um conflito ali dentro daquela família, porque... Ai, gente, desculpa o barulho, tá? Talvez esse vídeo vai ficar com esse barulho, mas eu tentei achar um lugar mais claro para poder gravar, então me perdoa. E aí a Mare, ela se culpa pelo suicídio do filho, e aí a gente vê esse drama, e aí ela tem um ex-marido que mora de frente para casa dela, enfim, e aí basicamente ela tá vivendo esse conflito na vida dela e ela ainda tem que viver esse conflito de tentar achar esse psicopata, esse serial killer e tal. Então a série ela gira muito em torno desses dois motes aí. Você tem o crime que tá ali acontecendo e a Mare tentando descobrir. Algumas pessoas na cidade colaboram com ela, tentam ajudar na investigação, outras pessoas só atrapalham a investigação. Por ser uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, as pessoas meio que umas começam a desconfiar das outras e as pessoas começam a culpar a Mare por não fazer nada. Quando eu falo Mare, gente, é que é tipo, sei lá, Elizabeth Mare. E aí eles chamam ela sempre de Mare. Uma coisa assim, Mary, Mare, uma coisa assim. Mas enfim, e as pessoas naquela cidade, umas começam a culpar as outras, meio que achar que a outra é a responsável por aquele crime. Ninguém entende muito bem o que acontece. No meio disso também entra um padre na história e eu achei incrível, porque num dado momento ali esse padre é um suspeito e aí a gente vê como uma sociedade se comporta, né? Uma pequena cidade ali se comporta diante de um assassinato estranho. As pessoas começam a se culpar, começam a culpar a Mare por não achar esse psicopata, começam a dizer que ela tá fazendo corpo mole, que ela não tá fazendo nada, enfim. É uma série que te prende do começo ao fim. Eu achei maravilhosa a série. A Kate Winslet é incrível, uma atriz incrível. E ela tá perfeita no papel. A tensão na série é contínua. O tempo inteiro você tá sentindo aquela tensão da família dela, mas tem uns alívios cômicos. Como eu falei, a mãe dela, né, a avó da família ali, ela é muito engraçada. Ela tem umas tiradas engraçadas. E durante a temporada, né, durante a série, você também se pega vendo um pouco do dia a dia dessas pessoas naquela cidade, né? Você conhece alguns amigos da Mare, que são pessoas que vivem ali naquela cidade, mas que também são amigos dela, e aí você começa a ver os conflitos entre essas famílias, que começam a se misturar com a história da Mare, que também começam a se misturar com os crimes que estão acontecendo ali. Enfim, Mare of Easttown, eu indico demais, tá na HBO Max, então vale muito a pena assistir, gostei demais. E essa é a minha primeira indicação de série lá da HBO Max. Eu até criei um roteirinho aqui pra lembrar e eu vou tentar classificar assim. HBO Max, isso aqui foi o que eu vi e gostei. Amazon, isso aqui foi o que eu vi e gostei. E assim vai pra vocês poderem saber mais ou menos onde tá cada coisa e sem ficar muito jogado. Outra coisa que eu vi na HBO Max que eu achei incrível também, uma série muito boa, Big Little Lies. Essa já é uma série que é um pouquinho hype, tem um hypezinho em cima dela, as pessoas já conhecem, o elenco é foda, eu não sei se eu podia falar isso aqui, mas o elenco é incrível, assim, só tem atriz babadeiro, gata. A gente tem Reese Witherspoon, a gente tem aquela menina que fez Divergente, Insurgente, Recorrente e todos os entes aí, aquele filme, aquela saga que é baseada num livro, nos livros. Enfim, aquela menina que faz a gatinha lá, a babadeira principal de Divergente, ela tá na série. A gente tem Nicole Kidman, assim, incrível. Ai, como eu amo Nicole Kidman. E aí a gente tem, na segunda temporada da série, a gente tem Meryl Streep, então assim... Eu tô falando aqui das mais conhecidas, mas tem atrizes incríveis lá durante a série e que eu adorei conhecer mais do trabalho delas e ver como elas são fazendo outros papéis, assim. Basicamente, a série também conta sobre essas mulheres ricas que vivem ali numa cidade e basicamente no começo parece uma coisa meio bobinha, assim, são mães
donas de casa, ou algumas até têm empregos e tal, mas essas mulheres, elas estão ali levando seus filhos frequentemente para a escola, com aqueles conflitos básicos de crianças, né, porque são crianças em colégio, nos primeiros dias de aula e tal. E aí a série começa assim, o primeiro capítulo e o segundo capítulo é basicamente assim, e a princípio parece uma coisa boba. Só que você vai sentindo que tem coisa ali nessas famílias e nessas mulheres que são amigas, algumas são amigas. Na verdade, todas elas são amigas de uma certa forma, só que depois você começa a ver que elas são ricas e essas mulheres elas têm os seus conflitos entre elas também. E isso é legal porque é uma série bem bacana, a forma como eles tratam as mulheres como protagonista ali, e é uma série que enfim, aborda diversos temas bem pesados, inclusive. E no decorrer da série você vai se envolvendo com aquilo dali. Eu gostei demais, super indico, tô na segunda temporada agora e tô amando, já indiquei pra minha irmã já assistiu tudo até primeiro do que eu. Mas enfim, e aí a gente tem a Reese Witherspoon, que faz o papel de uma mãe que tem 2 filhos. Ela tem uma que já deve ter os seus 18, 19 anos, que tá ali querendo ser aquela aborrecente, sabe? Adolescente chata, que quer dar uma de engajada, já militante, mas não sabe muito bem fazer as coisas direito, e isso cria alguns conflitos dentro da casa. Ela, de repente, num dado momento, resolve vender a virgindade dela em sinal de protesto contra o tráfico de mulheres. E aí, enfim, a Reese Witherspoon faz uma mãe, mas ela faz aquela mãe meio pátia, assim, sabe? Que se preocupa com coisas fúteis porque ela não tem com que se preocupar. E aí, de repente, você começa a perceber que ela vai muito mais a fundo e é um personagem muito mais pauleira. E aí ela tem essa filha, e aí ela tem uma criança mais nova, que é fruto do ex, né, de um casamento anterior ao que ela tem hoje, e ela vive com um marido que a princípio parece meio que um banana ali, que não se posiciona, não faz nada, é um fracote. E aí, enfim, ela vive isso, e aí ela tem esse ex-marido que também tem um filho, uma filha com a Zoe Kravitz, que também tá na série, que é um personagem incrível da série. Ela faz uma vegana, paz e amor e tal, e é mulher do ex-marido da Reese. E aí elas entram nesse conflito porque ela não perdoou o marido, porque o marido deixou ela e os filhos, enfim, e ela teve que cuidar dos 2 filhos meio que sozinha. E aí ela também tem raiva porque, ao que parece, a mulher do ex-marido é muito amiga da filha dela e ela não tem essa amizade com a filha se abre, conta todas as coisas pra madrasta, mas não conta pra ela, então tem esse conflito ali também. Tá, e aí a gente tem esse conflito, mas a gente também tem um outro. Aí você pensa, que besteirinha, né? Que série mais tonta. E aí a gente tem a casa da Nicole Kidman, lembrei. A gente tem a casa da Nicole Kidman, que também é uma ex-advogada rica, que largou o emprego, largou a vida. Ela era uma advogada super bem sucedida, mas ela largou aquele emprego para viver com o marido. Ai, um gostoso. E aí ela tem gêmeos, ela tem 2 filhos. E aí ela largou o trabalho para viver cuidando desses filhos e desse marido que viaja o tempo inteiro. E aí ela tem uma relação com esse marido que a princípio você começa a estranhar ali, porque que relação mais estranha. O marido é um super paizão, assim, é um pai incrível, brinca com as crianças, faz tudo, cozinha, ajuda e piriri pororó, e de noite arrasa. E a gente começa a ver que tem alguma coisa errada, essa vida dela tá muito perfeita. E realmente tá. Eles têm um casamento, um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, onde eles, para terem uma relação sexual, eles precisam brigar. Ele parece que só se sente estimulado quando eles discutem, quando eles brigam, e aí no começo parece uma coisa boba e tal, ela mesma
meio que dá indícios de que ela acha que isso é um fetiche e que quando eles brigam, depois quando eles voltam, a coisa é melhor ainda, o sexo é mais quente e tal, e aí de repente você descobre que esse relacionamento abusivo ele começa a evoluir, e aí ela começa a sofrer agressões, começa a esconder essas agressões, e aí a coisa começa a embolar, e eu não posso contar muito, porque toda a série gira, toda a primeira temporada da série gira em torno dessa pequena mentira, por isso Big Little Lies. Dessa pequena mentira que ela conta pra ela, pros filhos, pros amigos e pra sociedade, e enfim. Só que isso vai acarretar numa outra coisa, e aí a gente cai, porque todas as histórias meio que estão interligadas na série. E aí a gente cai no personagem daquela menina, que eu não lembro o nome da atriz, mas é a atriz que fez Insurgente. Aquela menina, ela é uma mãe solteira que teve um filho que é um fofo, o Ziggy, o filho dela. Ela teve um filho e no primeiro dia de aula nessa escola de ricos e tal, ela coloca o filho dela na melhor escola tal, e no primeiro dia de aula, uma menina é enforcada, né? Ela tem o pescoço marcadinho e tal, o pescocinho dela tá marcado porque uma criança basicamente a enforcou. E aí, como é uma escola de ricos e tal, eles meio que no primeiro dia de aula juntam todos os pais ali daquela classe para falar a respeito disso. E aí a mãe da menina, que também é uma atriz maravilhosa, que eu não vou também lembrar o nome dela, mas ela é incrível, eu já assisti outras coisas com ela e eu acho que ela vai bombar agora, 2022. Enfim, e aí essa mãe é a mãe mais assim, é a ocupada, que trabalha pra caramba, workaholic, que só pensa em dinheiro, em luxo, riqueza, e aí ela vê a filha dela, foi enforcada, ela começa a causar nessa reunião de pais ali, no primeiro dia de aula, e ela quer saber quem é, e aí as professoras meio que falam que não, que eles não querem expor as pessoas, que depois eles podem falar isso, e ela diz que não, que ela quer saber na hora e pede pra filha apontar, e a filha aponta pro Ziggy, que é o filho daquela outra mãe lá, mãe solo, que cria seu filho independente e tal, nova na cidade, ela basicamente não é uma mãe rica, ela é meio que, o filho dela tá ali por bolsa de estudos ou alguma coisa do tipo. E aí a menina, a filha dela, aponta pro Ziggy e aí começa toda a discussão, e aí isso se estende durante a temporada, e como eu já disse, as coisas estão ligadas. E tem um plot twist muito maior ali no meio de tudo aquilo, que eu não posso contar qual é, porque é aí que a história fica boa. Eu acho que eu já contei até demais, mas enfim. Vale muito a pena assistir, super recomendo. Tá na HBO Max, Big Little Lies. Você vai achar nos 2 primeiros episódios que é uma coisa boba, mas você vai sentir ao mesmo tempo que tem alguma coisa ali que vai juntar todas essas mulheres numa história só. E realmente tem, o arco delas é muito bom, cada uma, apesar das histórias parecerem meio bobas, cada história tem uma virada muito interessante, e você sente isso desde o primeiro episódio, que aquelas coisas bobas, aquelas pequenas mentiras e aquelas pequenas bobagens não estão ali por qualquer motivo, sem um propósito. Tá lá por um motivo e que vale a pena assistir. Então, super indico também Big Little Lies. Agora vamos falar sobre uma outra série que eu também assisti todinha lá na HBO Max, tá? The Undoing. Acho que é assim que se fala. The Undoing, também interpretada tem como protagonista Nicole Kidman. Nicole Kidman bombando na HBO Max. E assim, as 2 séries que ela tá fazendo, que eu já assisti, né? Big Little Lies e The Undoing, perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Vamos falar sobre The Undoing bem rapidão, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu peço desculpas se você que está assistindo o vídeo está achando ele longo, mas é porque eu não consigo falar pouco. Em The Undoing, a Nicole Kidman, ela faz uma psicóloga, uma personagem muito centrada, muito bacana, um pouco frágil, até um pouco boba, eu acho, assim. Uma mulher meio monótona e tal. Mas ela, enfim, ela é uma psicóloga, ela cuida de casais e, enfim, ela cuida de pessoas de maneira geral. Enfim, ela é uma psicóloga e que tem um filho, também
uma família rica, muito rica, aparentemente. Ela é uma psicóloga, tem um filho e tem um marido, que é o Hugh Grant, se eu não me engano, o nome do ator que faz. É o mesmo ator que faz Um Lugar Chamado Notting Hill, e eu adoro ele é muito bom. Enfim, ela é casada com ele, eles vivem super bem, eles têm uma família que basicamente parece ser uma família muito bacana, positiva, sempre muito legal e tal. E aí acontece que ela é meio que da alta sociedade ali daquele lugar de Nova York, se eu não me engano. Ou é Inglaterra, não sei. Mas enfim, e aí a gente tá lá, tem essa vida meio monótona, pacata, boba. E aí o que acontece? Acho que já no primeiro capítulo a gente sabe que existe um crime ali. E é um crime bem horrendo, assim. E aí a gente já corta pro começo da série, que é a Nicole Kidman numa reunião de pais ali, vai ter um baile da escola do filho dela, que já é um menino que deve ter seus 12, 13 anos. E aí vai ter um baile, os pais estão meio que levantando fundos pra fazer um baile pra essa escola e tal. Um leilão, aliás, vai ter um leilão. E aí ela conhece ali, numa reunião de mães daquele colégio, ela conhece uma moça que é nova ali na cidade, aparentemente, e que ela tem uma filha recém-nascida, e ela aparentemente parece ser uma mulher pobre, que tá ali também por cota, por bolsa de estudos e tal. Ela tem 2 filhos, uma recém-nascida, uma bebê, e um menino novinho, que deve ter seus 9, 10 anos. E as mães meio que não gostam muito dela, assim, acham ela meio... assim. E já naquela reunião, as mães acham um absurdo que ela apareça, assim, do nada ela chega amamentando a bebê dela, e ela parece ser uma mulher muito livre, muito paz e amor e tal, e não tá nem aí pra nada, mas ela é meio misteriosa. E aí as mães ficam horrorizadas com ela, dando de mamar pra criança e tal, enfim. E a Nicole Kidman, por ser uma psicóloga, acredito eu, tenta tratar essa mulher da melhor forma possível. A mulher começa a dar em cima da Nicole Kidman, já no primeiro episódio. Também uma série curtíssima, com 7, 8 episódios, então vale também a pena assistir, porque eu assisti em um dia tranquilamente, assim, 4, 5 horas você consegue assistir, porque são capítulos curtos também. E aí basicamente é isso, essa é a história. Essa mulher, ela meio que fica dando em cima da Nicole, e a Nicole fica meio estranha, aquela coisa, mas ao mesmo tempo quer ajudar a mulher, porque as outras mulheres parece que não gostam muito dela. E aí acontece esse leilão da escola, todas as famílias ricas vão para esse leilão e tal. Essa mulher também vai para esse leilão. Lá ela parece muito mal, assim, ela parece muito triste e tal. E a Nicole tenta ajudar a descobrir o que está acontecendo, dá uma palavra amiga. E aí a mulher fala que vai embora daquele baile, vai embora daquela festa e tal, e aí ela fala, eu posso te levar, eu posso pedir pro meu motorista te levar, e aí no elevador elas se beijam, corta pro fim da festa, Nicole Kidman em casa. O marido tinha ido com a Nicole na festa, e aí de repente esse marido chega de madrugada porque ele teve uma emergência. O marido dela é um médico, inclusive, que cuida de câncer, e aí basicamente corta pra ela em casa dormindo. O marido chega de madrugada do serviço chorando. Ela acredita que ele tá chorando porque, né, algum paciente dele morreu. E aí, basicamente, ocorreu um crime. Basicamente, ela acorda de manhã pra levar o filho na escola. A escola inteira tá falando desse assassinato. Basicamente, a polícia começa a desconfiar do marido dela e ela não entende o que está acontecendo. Ela é psicóloga, se o marido dela tivesse feito aquilo, ela teria percebido algum sinal. Em um dado momento, você também vai começar a desconfiar do filho de 13, 14 anos dela, que ele também meio que se torna um suspeito. De repente, você também começa a desconfiar do pai dela, que ele também se torna um suspeito. De repente você começa a desconfiar dela, porque aparecem imagens de câmera dizendo que ela estava próximo do local. Enfim, perfeito. The Undoing, vai assistir, HBO Max, muito bom, vale muito a pena. Próxima plataforma de streaming, né? Porque senão, 1 hora de vídeo. Amazon Prime Video. Quero falar sobre uma que é bem polêmica. Algumas pessoas que
esse vídeo aqui talvez não vai gostar muito do fato de eu indicar essa série, mas eu gosto muito dela, gostei muito dela, achei ela muito importante. É polêmica realmente, ela choca mesmo, é difícil de assistir, talvez você não vá conseguir passar do 5º episódio. Fica aí minha dica, o 5º episódio é muito pesado. Talvez você não vá conseguir passar do 5º episódio, e a série da qual eu tô falando é Dan, tá? Dan é uma série que retrata aí a América, né, os Estados Unidos racista na década de 50, acho que 50, 60, anos 50, 60, onde uma família negra sai do interior dos Estados Unidos e vai morar no centro, ali na capital, nos bairros nobres dos Estados Unidos, e lá eles passam por diversas situações, coisas horríveis. A série, pra mim, eu não vou dar muito spoiler, porque qualquer coisa que eu fale aqui vai virar um spoiler muito grande, porque ela tem cenas, cada episódio tem cenas muito pontuais, muito fortes e muito precisas, feita pra incomodar mesmo, pelo menos é o que me parece. É uma série incômoda, é uma série aflitiva. Eu acho que ela seria, assim, é um terror psicológico muito parecido com American Horror Story, que eu também gosto muito. Mas eu gostei bastante dessa série porque eu acho que eu consegui entender ali qual foi o intuito dessa série feita pela Amazon Prime, assim. Eu acho que é uma série que ela basicamente tenta mostrar os dois lados do monstro, racismo, né? O lado de quem sofre do racismo, e essas pessoas que sofrem o racismo, elas também acabam, por conta do racismo, adquirindo monstros, elas acabam criando monstros para suas vidas, e esses monstros vão perturbar elas pela vida inteira, e isso é retratado de uma forma bem aterrorizante, assim, bem gore mesmo, com muito sangue, muito triste. E, enfim, eles tentam mostrar que a pessoa que sofre o racismo, ela também acaba adquirindo gatilhos e traumas e monstros, ela acaba trazendo traumas para sua vida. E a pessoa que provoca o racismo, ela também é um monstro, e que aquilo não pode acontecer. Ela mostra os dois lados e o quanto esse lado de cá, que é da comunidade branca americana, cria monstros para a comunidade negra americana, além do sofrimento que essas pessoas já passam por conta do próprio racismo dessa galera. Então, eu achei que é uma série necessária, assim. Eu já tive algumas discussões com alguns amigos a respeito delas. Um deles é o Gabriel, e eu acho que eu vou até criar um quadro aqui nesse canal, onde a gente cria contrapontos e visões diferentes a respeito de séries. E eu vou chamar o Gabriel, Gabs, se você estiver vendo esse vídeo já está convidado, pra gente falar sobre Dan, porque a gente tem opiniões bem divergentes a respeito de Dan, mas que ao mesmo tempo elas se complementam, e eu acho que vale a pena falar sobre isso. Por isso eu não vou nem me estender muito aqui a respeito de Dan, é só uma série que eu acho que todo mundo deveria assistir. É óbvio que ela contém diversos milhares de gatilhos, então se você não tá com o seu psicológico bom pra assistir essa série, não assista, deixa pra assistir num momento melhor da sua vida. Mas você, pessoa branca, vale assistir Dan pra entender o que a gente passa e pra tentar melhorar aí essa situação, porque você tem criado monstros nas vidas de muitas pessoas. Então, Dan é uma indicação, porque essa vale muito a pena. Outra é um filme que eu vi ontem, inclusive, Jolt. Jolt, Fúria Fatal. Eu adoro filmes com mulheres, filmes de ação com mulheres interpretando as protagonistas, filmes e séries desse gênero. Eu gosto bastante, porque eu gosto de ver mulher metendo a porrada, arrasando muito. Enfim, Jolt é incrível. Se eu não me engano, quem faz a personagem principal é a Kate Beckinsale, eu não sei se é esse o nome, mas é a atriz que faz Anjos da Noite, se eu não me engano. Ela é incrível na trilogia de filmes, e nesse filme Jolt ela é incrível também. Ela faz uma mulher que tem basicamente acessos, ela tem uma composição de adrenalina muito mais forte, uma coisa assim no sangue dela, então ela perde o controle.
assim, ela perde controle muito fácil, a paciência é muito fácil, ela sai metendo a porrada em todo mundo, e aí um amigo, psicólogo barra cientista maluco ali, cria um dispositivo que dá choques nela, para que ela diminua essa carga de tensão que ela tem no sangue. E aí ela anda sempre com um negocinho que, quando ela tá vendo que ela vai se descontrolar, choque. Ela se apaixona por um cara, e aí matam esse cara. Um mafioso lá mata esse cara num crime tenso, e aí ela vai atrás desses caras pra vingar, porque ela nunca teve um relacionamento e todos os relacionamentos dela não davam muito certo, porque ela mete a porrada nos namorados, nos boys, tudo e tal, em todo mundo. Você vê que ela mete porrada à torta e à direita ali. Mas é legal, é divertido, tá? Vai com calma, porque não é uma crítica, é muito bom. E aí ela meio que mete a porrada em todo mundo, e aí esse psicólogo fala pra ela que ela precisa se envolver afetivamente com alguém, que talvez isso diminua essa coisa toda na vida dela. E aí ela começa a se relacionar com esse cara, e no terceiro encontro esse cara já é assassinado. Então ela fica puta da vida, porque é a primeira vez que ela não precisou se dar choque pra se controlar emocionalmente, e aí de repente matam o cara que poderia ser o amor da vida dela, e ela vai atrás desse cara que matou o date dela, o crush dela. E aí a história fica maravilhosa, tem reviravolta, tem plot twist, vale muito a pena ver. Vão assistir Jolt, tá na Amazon, vale muito a pena ver e eu recomendo super. E agora, por último, eu vou falar sobre o Telecine. Pra quem me conhece sabe que o meu conto favorito, a minha história infantil favorita é o Mágico de Oz. Sou apaixonado pelo Mágico de Oz, por tudo que envolve aquilo dali, por Wicked, que é a continuação. Sou apaixonado por tudo do Mágico de Oz. E aí, Judy basicamente conta a história e a vida da Judy Garland, que foi a atriz que fez em 1930, sei lá quanto. Ela fez a Dorothy em O Mágico de Oz, e aí é uma cinebiografia, eu acho. Acho que a gente pode chamar assim. Que conta a vida da Judy Garland. Judy Garland é uma atriz absurda, mas que teve uma vida muito difícil desde muito pequena. Ela é atriz, ela é artista, ela é uma estrela. E basicamente conta a história de como Hollywood sempre foi muito podre. Acho que não é uma novidade pra gente, mas a gente vê aquilo dali, vê a história dela e o quanto, enfim, essa menina com 13, 14 anos, ela já era drogada e não era ela que se drogava. Os estúdios, os produtores meio que a drogavam para que ela se mantivesse acordada, para que ela se mantivesse magra, para que ela se mantivesse trabalhando, e aí toma bebida, toma comprimido, para de comer, faz de tudo, faz filme aqui, faz propaganda ali, faz comercial ali, ao mesmo tempo finge para as câmeras que tá tudo uma maravilha, que você ama os estúdios de Hollywood, que você ama essa vida, todas as meninas querem ser igual a você, você não vai querer ser uma menina normal, e aí eles começam, fazem tudo isso com a vida dessa mulher, né, dessa atriz, dessa menina, e destroem a vida dela, porque a gente sabe aí tudo que a Judy Garland passou e os traumas e as coisas todas que ela teve que viver nesses anos todos, e aí a gente começa vendo como foi, já começa com a coisa do Mágico de Oz ali, que acredito eu que sim, seja onde ela ficou mais conhecida, e foi o que abriu as portas dela para Hollywood e enfim, para o mundo. E aí, na sequência, já corta pra ela, já bem mais velha, ali bem mais velha, uma atriz meio que em decadência, tentando cuidar dos 2 filhos, mas ela é uma viciada em comprimidos, em bebida, então ela vive esse conflito, os filhos amam ela demais, ela ama demais os filhos. Uma das coisas que eu amei descobrir era o quanto, apesar de tudo isso, ela era uma ótima mãe, ela se esforçava para ser uma boa mãe, por mais difícil que parecesse, por mais difícil que fosse, ela se esforçou muito para manter os filhos por perto. E aí a gente tem a briga dela com o ex-marido que quer ficar com os filhos porque sabe que ela é uma pessoa instável, e ela brigando para ficar com os filhos porque ela é a mãe, porque ela ama muito aquelas crianças. Ela lutando para sobreviver ali já sem dinheiro, em decadência. Ela tem que ir para a Inglaterra, porque na Inglaterra todos são muito fãs ainda da Judy Garland. Já nos Estados Unidos ela é meio que uma atriz em decadência e tal. Então ela vai para a Inglaterra a fim de ganhar dinheiro, de conseguir comprar uma casa e conseguir ficar com os filhos. E, enfim, é uma história
bem pesada, bem difícil, mas é uma história muito bacana. É muito bom saber e conhecer mais a fundo a história de Judy Garland. Então, quem gosta do Mágico de Oz, quem gosta da Dorothy, precisa saber o quanto ela sofreu, inclusive para fazer aquele personagem, tá? O filme em si não conta ele não deixa muito claro o quanto ela sofreu abusos, inclusive sexuais, por fazer durante o período em que ela fez o Mágico de Oz. E eu já li algumas biografias a respeito disso e ela sofreu muito para fazer a Dorothy, né? Por muitas vezes, inclusive, ela estava drogada durante as filmagens ali, porque ela era barra aguentar aquele circuito de gravações que ela tinha que passar. Aquela maratona era muito difícil, então eu super indico, assistam Judy. E outro filme aqui que eu assisti lá no Telecine, que é O Homem Invisível. Na verdade, O Homem Invisível é uma releitura, né? Um remake de um filme que já existia, acho que nos anos 2000, sei lá de quando. Eles fizeram um filme que fez muito sucesso na época, que é muito bom e vale dizer, já que a gente está aqui num canal que basicamente fala sobre livros e hoje eu estou aqui falando sobre séries e filmes, O Homem Invisível é um filme baseado no livro do H.G. Wells. H.G. Wells foi o autor de O Homem Invisível, é um livro incrível, inclusive eu tô lendo ele também. Nesse remake, eles abordaram um tema muito interessante, onde eles colocaram a mulher como o centro ali e trouxeram uma temática que mais do que nunca deveria ser mais falada nos dias de hoje, que é do relacionamento abusivo, da mulher, enfim, sendo abusada psicologicamente, fisicamente e de diversas outras formas. Basicamente, a gente tem aí aquela atriz que eu amo. Essa mulher, ela é incrível. Ela é incrível. Ela é incrível demais porque ela consegue, apenas com o olhar, ela passa a mensagem, ela passa o texto. Ela é incrível, a atriz que faz Handmaid's Tale. Inclusive, tô lendo Handmaid's Tale e em breve a gente vai falar sobre isso aqui nesse canal. Mas enfim, aquela atriz que faz Handmaid's Tale, a principal, ela... acho que é Elizabeth Moss o nome dela, não tenho certeza. Mas enfim, ela faz a mulher desse cientista da ótica, ele trabalha com isso e tal, muito rico, bilionário, riquíssimo, enfim, já começa com muita tensão. Eu gosto de filme que já entrega, já, assim, 5 minutos, nos primeiros 5 minutos ele, pá, já entrega pra você, é perfeito por isso. Mas enfim, a gente tem a história desse casal que nos primeiros 5 minutos do filme a gente vê ela tentando fugir daquela casa, tentando sair dali o mais rápido possível, e aí você já percebe que tem alguma coisa errada ali, né? Ela dá uns comprimidos ali pro marido desmaiar, adormecer, ela pega essa sacolinha dela, as coisinhas dela e voa, cara, voa. E aí ela voa de lá. Só que aí você começa a não entender por que ela tá fugindo e tal, e aí a irmã dela vai buscar ela no meio da mata lá, ela meio que pula muro, faz o escambau e corre no meio dos matos lá, faz toda uma saga. E aí a irmã dela para na estrada pra pegar ela, e aí ela entra no carro chorando, já muito agoniada, e você já começa a sentir aquela tensão nos primeiros 5 minutos do filme. Então ele é muito bom. Acho que um dos melhores filmes que eu já vi nesse ano, assim. Tá na minha lista dos melhores, talvez eu faça um episódio só sobre os melhores filmes que eu vi esse ano, lá pro final do ano. Mas enfim, e aí ela corre, entra dentro desse carro e tal, e aí você começa a ver aquela tensão, a irmã não tá entendendo por que ela tá tão louca pra fugir dali, aí de repente o marido vem correndo no meio do mato, pá! E aí você entende que aquilo ali vai falar pra você sobre um relacionamento extremamente abusivo. E aí, durante todo o filme, a gente vê ela foge, ela consegue fugir, ela consegue se esconder, só que a gente começa a ver ali os traumas que isso acaba acarretando na vida de uma mulher, porque depois dessa fuga dela, 2 semanas depois se passam, e aí ela tá trancada na casa de um amigo que é policial, tem uma filha lá, ela tá lá na casa meio que de favor, na casa daquele
daquele homem, daquele amigo dela, mas ele tá sempre tentando estimular ela a sair, a tentar superar aquilo, a tentar viver, pra ela não ficar escondida e tal. Mas mesmo depois de 2 semanas, ela não conseguiu sair da casa até a caixa do correio. Assim, na frente da casa dela, ela não consegue abrir a porta e sair. Chegar na porta já é um sacrifício muito grande. E é bonito a forma como ele tenta falar pra ela, não, tá tudo bem, só de você ter conseguido ir até ali já tá tudo certo e tal, enfim. E aí você já começa a ver o quão nocivo essa relação foi pra ela, é pra ela, e enfim. E a história se desenrola, e assim, é um plot em cima do outro, é uma história que só cresce, você não consegue parar de ver, porque é agoniante, é sufocante você ver a luta que essa mulher tá travando com o mundo pra conseguir explicar o que tá acontecendo. De repente, esse cara, ele consegue ficar invisível, na verdade, não vou dar muito spoiler, mas ele fica invisível e ele vai atormentar ela. Ele não vai dar paz pra ela de jeito nenhum e ela começa a explicar pras pessoas o que tá acontecendo. E eu amei a forma como eles retrataram isso, porque eles mostram o que a sociedade sempre faz com uma mulher que tá frequentemente faz com uma mulher que está sendo abusada e que tenta gritar pro mundo, tenta pedir ajuda, e muitas vezes ela é passada de louca. As pessoas acham que ela tá louca, que ela tá surtando, que não tem nada acontecendo e que ela tá pirada. E isso é o que acontece na vida real. Muitas mulheres ainda continuam reféns dos seus maridos e dos seus namorados, ou namoradas, ou namorades, enfim. Muitas pessoas continuam refém dos seus relacionamentos abusivos exatamente por isso, porque elas têm medo de, ao expor aquilo, ser chamada de doida, ser taxada de louca. E o filme mostra o quanto isso é nocivo e o quanto isso acontece com muita frequência. A cada plot twist do filme, você vai vendo mais pessoas dizendo que aquela mulher tá doida. Num dado momento, nem a própria irmã que ajudou ela a fugir acredita nela. Né? Percebe o nível de abuso que aquela irmã dela tá vivendo. Enfim, O Homem Invisível é um filme que você precisa assistir, e se você tem alguém que tá passando por alguma situação que você julga ser assim, se atente aos sinais, e esse filme tem vários sinais ali para que você perceba, para que você se atente e tente ajudar as pessoas ao seu redor. Então, eu indico demais, e se você tá passando por isso, peça ajuda, tá, gente? Um plus, uma recomendação plus que eu vou dar aqui pra vocês, e já um spoiler, tá aí, ó. Um spoiler, mas um spoiler do bem, tá? Eu tô lendo esse livro aqui, que eu tô amando, inclusive, já que esse é um canal de recomendação de livros, né, de resenhas, e, enfim, de experiências de leitura, faz sentido eu falar sobre isso, né? É de bom tom? É de bom tom. Enfim, eu tô lendo A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um autor que já é, agora já, eu tô aqui na página 109 desse livro. É por isso que eu tô demorando pra fazer resenhas, porque eu tô intercalando com vários livros, e esse aqui eu tô lendo com muita calma. É um livro que eu quero ler com muita calma. Eu tô lendo A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse autor aqui, eu já posso dizer que é o meu autor favorito. É um dos meus favoritos, assim. Vocês sabem que eu sou muito fã do Huxley e do Bradbury, mas o Capote, pra mim, é... O que falar do Capote? Ele é incrível. Enfim, eu tô lendo A Sangue Frio, esse livro é muito foda. Vale muito a pena. É um livro que vai ficar pra minha vida, e é um livro que com certeza vocês vão ver eu recomendando 1 milhão de vezes nesse canal. Mas eu tô lendo ele, e aí eu me interessei muito do fato de eu me interessar por esse livro é por eu já conhecer um pouquinho sobre o Capote. Mas eu conhecia muito pouco, e tudo que eu conhecia vinha por conta desse livro aqui. Dos boatos, dos rumores, e ele ficou muito conhecido por conta dos rumores que envolvem esse livro, que eu ainda não vou falar, eu vou fazer um vídeo especial, bem grandão, só falando sobre isso aqui. Mas enfim, tô lendo o A Sangue Frio, e aí eu comecei a buscar mais coisas, mais informações a respeito do Truman Capote. E aí eu descobri que existem 3 filmes
a respeito dele, da vida dele, da história dele e também da história desse livro. A história desse livro, e quando eu falo a história, eu estou falando da história do livro, é incrível, é muito boa. E a história que envolve a história desse livro, né, tudo que aconteceu para esse livro nascer, já daria um outro livro. E é isso que eu me interessei, e é por isso que eu me interessei ainda mais por esse livro aqui, O A Sangue Frio, do Truman Capote. Porque eu queria saber mais, me aprofundar mais, até pra ter como apoio na minha leitura, né? Eu queria saber mais a respeito do Capote, mais a respeito dessa história, que eu já conheço, mas eu tô lendo ainda o livro, relendo. E eu descobri que a gente tem um filme na Globoplay, que é chamado Unfamous, ou você pode buscar lá na Globoplay por Confidencial, em português. É um filme que conta a história desse livro aqui, ó. Da história da história. Não sei se vocês vão conseguir entender, se vai ficar confuso. Mas basicamente é um filme que retrata todo o processo do Capote para criar esse livro, que é um livro que conta um fato, conta a história de uma família, a família, os Clutter, que foram assassinados por dois psicopatas, por dois criminosos aí, enfim. Então, esse livro conta essa história. E o Capote, ele vai até essa cidadezinha, uma cidade de 270 habitantes ali, ele vai até essa cidade, ele interroga todo mundo, ele tenta se aprofundar e descobrir o que aconteceu, quem foram os assassinos dessa família, dos Clutter. E aí vira uma saga, ele passa 5 anos nessa cidade tentando no Kansas. Olha só, a gente tá falando sobre o Mágico de Oz, Dorothy, Kansas, que é onde tudo acontece, e ele vai pro Kansas descobrir o que aconteceu com essa família, quem assassinou, ele investiga, ele corre atrás, ele, enfim. E aí ele descobre quem são os assassinos e acontece que o Capote se apaixona, pode-se dizer assim, por um dos assassinos, que é esse aqui, que é o Perry. Enfim, por isso eu falo que a história da história é tão interessante quanto a própria história em si, né? E, enfim, voltando lá para filmes e séries e etc., Confidencial é um filme que conta essa história toda que levou até o A Sangue Frio do Capote. Então, é um filme que eu já recomendo de cara vocês assistirem. Eu ainda não assisti esse filme porque eu quero terminar de ler o livro para depois me aprofundar mais. Mas eu já pesquisei, já dei uma lida na sinopse, já, enfim. Quem já leu o A Sangue Frio, então, corre lá na Globoplay, vai ver esse filme que é muito bom. Eu já recomendo, não preciso nem ver. Já recomendo, mas vou ver e depois eu volto aqui para dizer se eu tava certo, se eu tava errado. Mas quem já leu, então corre lá e vai ver. Quem ainda não leu, vem ler e depois a gente vai junto lá assistir esse filme Confidencial, que conta a história do Truman Capote, a saga dele até escrever o A Sangue Frio. Dito isso, aí eu vou indicar um outro que também faz parte da minha pesquisa para poder fazer a resenha desse livro aqui, que está no Telecine, que é o Súplicas Atendidas, os Arquivos de Capote. Ou em inglês tá lá como Capote Tapes, The Capote Tapes, alguma coisa assim, que são as fitas de Capote, enfim. Mas o nome é um documentário, tá, gente? É Súplicas Atendidas, os Arquivos de Capote. Esse documentário eu já vi, tá? Esse eu podia ver porque eu já sabia que era muito mais sobre o autor, sobre a ascensão e queda do artista, né, desse autor incrível. Então eu falei, eu quero saber mais sobre a vida do Capote também, porque a vida dele se mistura muito nesse livro aqui, sabe? Algumas coisas da vida do Capote fazem parte desse livro aqui. Então eu precisava ver, eu tinha que ver. E aí eu fui lá, vi o documentário é incrível, muito bom. Achei curto, eu queria mais, queria saber mais a respeito da vida dele e tal. Pra quem não sabe, o Capote é gay, né? Ele foi um escritor gay, assumidamente gay, numa época onde as pessoas nem se assumiam, onde as pessoas nem falavam sobre isso. E o documentário conta como era a vida do Capote,
que era muito difícil, porque ele fazia questão de se reafirmar como um gay assumido, então era muito difícil para ele viver naquela sociedade, naquela época, onde aquilo era um tabu ainda. Ainda é, né? Não mudou muita coisa. Mas enfim, ele se expunha demais, ele era visto como tokenzinho de madame e, enfim, você começa a conhecer a história do Capori e vê que é muito mais profundo, muito mais difícil, muito mais complicado. A cabeça desse cara já era muito complicada naquela época. Depois do A Sangue Frio existiu uma mudança na cabeça dele, uma mudança na vida dele e que, enfim, causou vários danos para ele também. Esse documentário também indico demais. Esse eu já vi e indico. Pra quem quer se aprofundar e conhecer mais a respeito do Truman Capote, vale muito a pena. Ou Capote, como vocês quiserem. Truman Capote. Súplicas Atendidas, os arquivos de Capote. Tá no Telecine, vale muito a pena ver. E tem um que eu ainda não vi, eu vou ter que dar um truque pra poder assistir esse também, mas que eu também só vou assistir depois que eu terminar de ler o A Sangue Frio, que é o filme. Esse sim é eu acho que o mais conhecido, a obra mais conhecida em se tratando da vida do Capote. Ganhou Oscar, inclusive, o filme Capote. Esse filme ganhou um Oscar, o ator que faz o Capote ganhou um Oscar porque o filme é incrível. Eu já assisti alguns trechos há um tempão atrás, mas eu não conhecia muito a respeito do autor, então passou batido e eu vou rever. O filme Capote conta a história de vida do Capote até o momento em que ele se depara com isso aqui, ó, com essa obra aqui, que se eu não me engano, esse livro ganhou alguns prêmios, mas mais do que isso, esse livro até hoje, ele faz parte, é estudo obrigatório para quem faz curso de jornalismo. Voltando, o filme Capote conta a história do autor durante toda a trajetória de vida dele até o momento do A Sangue Frio, onde ele se apaixona. Eu vou falar que ele se apaixona, porque no documentário isso fica muito claro. No documentário que eu assisti, eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu já percebo aqui algumas notas do Capote durante a escrita dele. Você percebe que ele tem uma simpatia pelo Perry, que é o assassino da família Clutter, um dos assassinos da família Clutter. Mas enfim, ele se apaixona pelo Perry, então o filme se aprofunda nisso, nas correspondências do Capote, nas visitas que o Capote fazia ao Perry na cadeia, segundo ele, era para pesquisar e para encerrar o livro dele. Ele precisava dos depoimentos dos assassinos e tal, e os assassinos, num dado momento, viram amigos do Capote. Mas, enfim, recomendo também o filme Capote. Então tá aí 3 filmes que estão na minha lista. Um deles é um documentário que eu já vi, os outros 2 eu vou esperar terminar o livro para me aprofundar e poder fazer uma resenha bem completa para vocês a respeito do A Sangue Frio. Mas se você já leu, então vale muito a pena assistir. Um tá no Telecine, o outro tá no Globoplay e o outro tá na Apple TV, mas deve ter por aí pra dar aquele jeitinho, aquele truque, você vai conseguir ver. Mas enfim, essa é minha recomendação plus aí. Esse vídeo já deve estar quase 40 minutos, então eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer mais vídeos ao longo do tempo, falando das coisas que eu tô assistindo também. Então esse canal aqui vai virar mais do que um canal de resenhas literárias, mas também um canal de experiências e da minha vida, meu diário, e eu espero que vocês curtam de alguma forma, e é isso. Um beijo, se inscreve nesse canal, esse vídeo ficou longo, eu batalhei pra conseguir fazer, eu espero que vocês gostem, se inscreve, deixa comentário se você já assistiu alguma dessas séries ou filmes que eu indiquei aqui. E é isso, vamos se falando e me segue lá no Instagram também, @oficialkiko. Beijo e até a próxima. Bye.